Os sionistas eles fizeram um cerco aos hospitais palestinos na cidade de Tulkarem, mas também na cidade de Jenin. Jenin, como a gente sempre trata aqui no Plantão Palestina, é ali o epicentro, né, da resistência nacional palestina na Cisjordânia, é aonde se concentra o Covil dos Leões, o Covil dos Leões do Hamas, na Cisjordânia, além das Brigadas de Jenin, que também é um grupo de jovens que as idades variam ali de 15 anos até 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, desses jovens que decidiram por dar as suas vidas à luta de libertação nacional das suas terras, das terras palestinas. E esses sionistas fizeram um cerco a esses hospitais, destruindo as estradas, bloqueando o acesso das equipes médicas e também das ambulâncias, no intento de impedir que os feridos e os lesionados, diante das ações criminosas que Israel cometeu, chegassem a esses hospitais. Além disso, o Hamas denunciou essa atitude de Israel, como todas as outras, diga-se de passagem, como uma grave violação do direito internacional e também humanitário. Isso também representa uma ameaça à vida de centenas de pacientes palestinos e também da equipe médica dentro dos hospitais. Se a gente rememorar o que acontece na faixa de Gaza, é basicamente a mesma coisa. Israel lança uma operação militar de cerco e aniquilamento e promove ali uma barbárie contra as massas palestinas. E aí impede que essas pessoas que foram alvejadas, ficaram feridas diante desses ataques, cheguem até os hospitais, e eles têm persistido nessa tática falida, né, fracassada, porque não vai fazer com que a resistência nacional palestina esmoreça ou arrefeça ali o seu sentimento e mesmo a sua bravura diante desses ataques. Eles tentam dessa forma, através dessas ações covardes, impedir que essas pessoas recebam a necessária ajuda médica. Além disso, um dado que a gente traz aqui, dados estatísticos e militares, também confirmam que as operações de tiroteio na Cisjordânia dobraram em 2023 em comparação com os anos anteriores. E por que é importante a gente analisar isso? Porque essa operação que os sionistas lançaram nessa última madrugada em Jenin, em Tulkarem, em Nablus e também outras cidades da Cisjordânia foi a maior desde o ano de 2002. Em 2002, pessoal, para quem não se recorda, o período de tempo, era a época que estava acontecendo ainda a segunda intifada. Em Jenin, particularmente, foi ali que Jenin se alçou como bastião da resistência nacional palestina na Cisjordânia, se concentrando um alto número de combates, um alto número de feridos, mortos e também de grandes enfrentamentos do povo palestino contra as hordas sionistas. Inclusive, o Estado sionista de Israel registrou cerca de 50 incidentes de tiroteio, ou seja, confrontos bélicos entre a resistência nacional palestina e as suas hordas no período de 2021, enquanto em 2023 foram registrados 350. E aí é importante a gente trazer esses dados estatísticos aqui, porque a gente vê num período recente, em menos de 2 anos, o que aconteceu ali na Cisjordânia. A gente vê um alastramento, um fortalecimento dessas ações da resistência nacional palestina, e é por isso que nós afirmamos: se o Estado sionista de Israel acha que está enfrentando a mesma resistência de 2002, ainda que seja por aspirações, pelo mesmo espírito de libertação nacional das terras palestinas, militarmente se encontra ali uma resistência muito mais capacitada e muito maior também. Então é importante a gente ver esse salto qualitativo das ações militares empreendidas pela resistência nacional palestina. Aí a gente vê também, desde o início desse ano de 2024 até o dia 2 de agosto, ou seja, até o início desse mês de agosto, foram realizadas na Cisjordânia, e somente na Cisjordânia, 687 operações de tiro e também de confronto armado na Cisjordânia pelas ações da resistência, pelas organizações da resistência nacional palestina. E aí
a gente encontra uma série de organizações atuando em conjunto. Temos ali as Brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, os leões do Hamas, como eles intitulam a sua juventude combatente, a sua juventude revolucionária, que hoje se arma ali para poder lutar contra o invasor sionista, mas também a Saraya Al-Quds, que é a organização militar da Jihad Islâmica Palestina, também as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que são uma fração ali, uma organização dissidente do Al-Fatah e que tem empreendido a luta de libertação nacional junto com essas outras organizações. E é importante a gente ver a cooperação dessas organizações nesse momento. E, claro, também destacando as brigadas do Marti Abu Ali Mustafa, que é da FPLP, da Frente Popular para a Libertação Nacional da Palestina. Inclusive, a Resistência Nacional Palestina ressalta que o Estado sionista de Israel, que está derrotado e atolado em outras frentes de combate, como a gente já tratou aqui no nosso programa no dia de hoje, mas sempre tratamos, sempre é uma honra trazer aqui as derrotas de Israel. No norte de Israel, em relação ao Hezbollah, o norte de Israel hoje se encontra completamente esvaziado por conta das ações exitosas do Hezbollah, que desde o dia 8 de outubro não ficou um dia sequer sem lançar operação militar contra Israel, e são ações muito importantes. E também na faixa de Gaza, como a gente tem assistido ininterruptamente desde o dia 7 de outubro. Portanto, a resistência ressalta que, diante dessas derrotas militares nessas duas frentes de combate, o Estado sionista de Israel busca criar uma ilusão de vitória depois de não ter conseguido derrotar a resistência em Gaza e mesmo no Líbano após 11 meses de guerra, quase 11 meses de guerra. Além disso, a resistência também ressalta que o derramamento de sangue palestino e a devastação que foram infligidos ao povo palestino não serão capazes de quebrar a vontade da resistência. Eles ressaltam: cada ataque e cada invasão apenas fortalecem a determinação de nosso povo de destruir essas ilusões sionistas. Além disso, a resistência também diz que traz as boas notícias ao nosso grande povo de que o ocupante, se referindo a Israel, ficará surpreso com a morte e a resposta que virá do sul e do centro da Cisjordânia e do interior ocupado. E aqui a Resistência Nacional Palestina se refere justamente à Operação Dilúvio da Cisjordânia. E essas declarações, todas essas declarações afirmam a continuidade e a escalada da resistência no território da Palestina ocupada na Cisjordânia. Como a gente já trata aqui no nosso Plantão Palestina já tem algum tempo, a resistência nacional palestina, seja em Gaza, seja na Cisjordânia, ela não se curvará perante aí o Estado sionista de Israel. Ela vai tomar novos saltos de qualidade, recrudescer diante dessas ofensivas de Israel, essas ofensivas covardes por parte de Israel. E o que é salutar aqui da gente destacar é o quanto que a gente vê diante dessas operações, o quanto que a resistência nacional palestina ela somente cresce diante dessas ações covardes do Estado sionista de Israel. Se a gente for pegar as imagens mesmo dessa última operação, que foi a maior desde 2002, a gente vê um grande número de sionistas invadindo as cidades de Jenin, de Tucaren, de Nablus, mas a gente também vê uma quantidade muito impressionante de ações de sabotagem feitas pela Resistência Nacional Palestina, pelos seus jovens combatentes, ações de explosão, utilizando ali explosivos, artefatos que eles mesmos produzem caseiramente, que hoje tem se tornado cada vez mais num ritmo de fabricação já quase industrial, podemos dizer assim, da indústria mesmo da resistência, da indústria da revolução na Palestina, e que eles têm empreendido essas ações com cada vez mais inteligência, colocando em pontos estratégicos esses dispositivos explosivos, sendo capazes de destruir tanto as escavadeiras, que são as responsáveis ali por destruir, né, as estradas sionistas, destruir as casas dos estradas palestinas e casas também dos palestinos, mas também os tanques de guerra, os outros veículos militares utilizados mesmos pelas hordas sionistas.